próximas umas das outras, eu tenho interações mais fracas. Então, as interações intermoleculares, elas estão ligadas a essa característica, né, da distância e a distância, a proximidade que uma molécula tem da outra. Então, moléculas que estão muito próximas, eu tenho interações intermoleculares maiores, mais fortes. Moléculas que estão mais distantes, eu tenho interações intermoleculares menores, né? mais fracas. Tá? Com isso, leva a gente a entender a seguinte característica. Conforme eu tenho moléculas que estão mais perto, eu tenho algumas propriedades físicas da matéria que seriam propriedades mais fortes. Ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Densidade. Né? Então, a gente tem características mais fortes em alguns tipos de ligação. Em outros tipos de ligação, a gente tem estruturas mais fracas. Né? A gente tem pontos de fusão, pontos de ebulição, densidades mais fracas. Isso a gente viu lá no comecinho do ano, né? O que é um ponto de fusão, o que é um ponto de ebulição, né? A temperatura de fusão, a temperatura de ebulição. Isso a gente já viu lá atrás, né? O que a gente vai fazer agora é ligar algumas coisas, algumas dessas atividades a algumas características específicas, né? Então, os pontos de fusão, eles estão ligados a que tipo de característica? Os pontos de ebulição estão ligados a que tipo de característica? E assim por diante. Então, eu vou entrar aqui no... Vou abrir aqui a... Então, eu vou abrir aqui a segunda câmera aqui para vocês, na parte do quadro. Eu vou querer usar o quadro agora aqui com vocês. E para usar o quadro, para eu desenhar algumas coisinhas, tá? Então, deixa eu abrir o quadro aqui. Então, vamos abrir o quadro. Opa! Todo mundo consegue ver o quadro? Sim. Sim? Ok. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de pontos de fusão e pontos de ebulição, o que que são, né? Então vamos lembrar dos pontos de ebulição e do ponto de fusão. O que que é o ponto de ebulição? É a temperatura mínima necessária para que alguma coisa saia do estado líquido para ir para o estado gasoso. Isso é um ponto de ebulição, né? E o que que é um ponto de fusão? É a temperatura mínima necessária para que algo que está no estado sólido vá para o estado líquido. Então, isso é ponto de fusão, isso é ponto de ebulição. Tá? E essas duas características aqui, tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão, estão ligados à quantidade de energia. Então, quantidade de energia mínima, né, para romper as interações. Mas que tipo de interações, Felipe? As interações intermoleculares, tá? As interações entre uma molécula e outra, tá?
Então, quando eu estou pensando na água que está saindo do estado sólido, está saindo de gelo, e indo para o estado líquido, né, a água em estado líquido, eu não estou rompendo as ligações do oxigênio com o hidrogênio, tá? Então, peraí, deixa eu mostrar isso em desenho, no quadro. Quando eu estou falando assim, ó, eu tenho a água no estado sólido, tenho a água no estado sólido aqui, e ela está, né, formando essa ligação, essa interação entre uma molécula de água e outra, tá? Quando eu falo assim, a água agora ela vai para o estado líquido. Quando eu falo que a água vai para o estado líquido, não significa que essa ligação, essa ligação aqui, ó, entre oxigênio e hidrogênio vai ser rompida, tá? Isso não ocorre. O que vai ser rompido é essa interação aqui, tá? Então, quando a água sai do gelo não, deixa eu trocar isso aqui, vamos colocar sólido, porque é sólido que a gente está trabalhando. Então, quando a água sai do estado sólido para o estado líquido, eu estou falando o quê? Que eu estou enfraquecendo essa interação aqui. Eu estou deixando elas mais fracas. Então, conforme eu vou fornecendo energia para essa minha molécula, mais fraco está sendo essas minhas interações aqui. E quanto mais fraco, maior vai ser o meu estado de fusão ou ebulição. Né? Maior vai ser o meu estado físico. Então, imagina, algo que está no estado sólido vai ter uma grande energia, né? Vai ter uma grande interação entre uma molécula e outra. Algo que está no estado gasoso, tá dando umas travadas? Então, ó, se a gente imaginar agora algo que esteja uma pedra de gelo. Ah, vamos imaginar lá a pedrinha de gelo. A pedrinha de gelo, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, que eu tenho moléculas de água que elas estão condicionadas umas próximas às outras. Então, tem uma molécula de água aqui, tem uma outra molécula de água aqui. Tem uma outra molécula de água aqui. Muito próximas umas das outras. Então, quando eu tenho esse condicionamento das moléculas próximas umas às outras, eu tenho um estado sólido. E o que esse estado sólido ele quer dizer? Né? O que ele significa para a gente? Que as interações entre uma molécula e outra são maiores. Tá? Então, por isso que elas estão mais próximas. Então, por estarem mais próximas, as interações entre uma molécula e outra são maiores. Tá? Agora, vamos imaginar que eu peguei lá o gelo da geladeira agora e agora eu estou colocando ele num copo com água, num copo e deixando ele em temperatura ambiente. Estou deixando ele esquentar conforme recebendo temperatura, né, do ambiente. Então, ele vai se tornar água em estado líquido. Deixa eu colocar um copinho aqui. Desenhar com o mouse é horrível. Então, um copinho aqui. O que vai acontecer com essas moléculas aqui?
Ctrl C. Não dá, não dá. Então, o que vai acontecer com essas moléculas aqui em específico? Essas moléculas aqui, elas vão começar a se afastar. Tá? Então, elas vão começar a se afastar um pouquinho. Quando a gente começar a afastar essas moléculas um pouquinho, o que vai acontecer? As interações entre uma molécula e outra vão começar a ficar mais fracas. Conforme essas interações vão ficando mais fracas, o estado físico vai mudando, né? Então sai do sólido e vai para o líquido. Porque a interação entre uma molécula e outra agora estão mais fracas, tá? É claro que ainda existe um pouquinho de interação entre uma molécula e outra, porém é um pouco mais fraca. E se a gente for agora para o estado gasoso, então deixa eu colocar aqui o estado gasoso, um balãozinho. Primeira vez que o balão sai bonitinho. Se eu pensar no estado gasoso, das mesmas moléculas de água, o que vai acontecer? Uou! Espera aí. O que vai acontecer? Estado gasoso. Não existiria praticamente nenhuma interação entre uma molécula de água e outra. Por não existir essa interação entre uma molécula de água e outra, né, pelas interações serem extremamente pequenas e inexistentes, é que elas têm uma livre movimentação e elas podem, né, se deslocarem tranquilamente. Então, a interação intermolecular ela vai diferenciar conforme você vai aumentando a temperatura. Conforme você vai aumentando a temperatura, você vai diferenciando, né? Você vai aumentando as interações ou diminuindo as interações. Até aqui, dúvidas? Não? Então vamos lá. Vou escrever agora para vocês uma escala de interação. Então, as interações que são mais fáceis de serem rompidas e as mais difíceis de serem rompidas. Então, isso é uma escala, não vai mudar. Então, a mais fácil de ser rompida é a de Van der Waals. É a mais fácil de ser rompida. Lembra por que a Van der Waals é a mais fácil de ser rompida? Ela é mais fraca, então ela é mais fácil de ser rompida por quê? Ela é mais fácil de ser rompida porque nós temos ali apenas moléculas que estão com a mesma carga, né? Então é apenas uma aproximação entre uma molécula e outra. Então elas são as mais fáceis de serem rompidas. Depois da de Van der Waals, nós temos a dipolo, a interação dipolo induzido. Lembra quando a gente está induzindo uma molécula a interagir com outra? Então, essa é a segunda mais fraca. Depois, nós temos a dipolo. Essa é a segunda mais fraca, essa é a terceira mais fraca. Tá? Então, nós temos a primeira, que é de Van der Waals, a segunda, que é de polo induzido, a terceira é de polo, né? A quarta mais fraca é a interação de hidrogênio. Então, a interação de hidrogênio será a última a ser rompida. Tá? E, por último, nós temos as iônicas. Então, por último, a ser rompida em uma se eu for fornecendo energia para ela, a última que será rompida será as ligações e as interações do tipo iônica. Tá? Então, as interações do tipo iônica são as mais fortes que tem. Ok? Então, sigam essa escala. Então, quanto mais para cá, mais fraco, mais fraco.
quanto mais para a outra ponta da seta, né? Mais forte. Isso explica, por exemplo, por que que o ponto de ebulição e fusão do sal, né, do sal de cozinha, do cloreto de sódio, ele é tão alto, né? Por que que precisa de tanta energia, né, de tanto calor para eu fazer sal no estado líquido? Não a solução de sal, né? Não água com sal, e sim o sal mesmo, pegar ou a pedrinha de sal, colocar na panela e fazer com que aquele sal ali se torne líquido, né? Eu preciso de uma alta temperatura. Por quê? Porque as interações, né, entre uma pedrinha, entre um cristalzinho de sal e outro cristalzinho de sal são interações iônicas, né? São interações extremamente fortes. Se eu não me engano, para eu pegar uma pedrinha de sal e transformar, né, uma pedrinha de cloreto de sódio e transformar toda ela em água, desculpa, em cloreto de sódio no estado líquido, eu preciso de uma temperatura que gira ali em torno de 200 graus Celsius, 200, 250 graus Celsius. Então, é uma temperatura extremamente alta, né? Para eu fazer o sal de cozinha sair do sólido e ir para o líquido. Felipe, mas se eu pegar sal e colocar na água, ele fica líquido? Não, ele não é que fica líquido. As moléculas do NaCl, né, as ligações entre o NaCl vão ficar mais fracas, vão ficar mais distantes. Mas se eu tirar a água, ele volta para o estado sólido na hora. Tá? A gente pode observar isso no suor mesmo, no nosso corpo. A gente está suando, a gente está transpirando, a gente está excretando, né, pelo nosso suor um pouco de cloreto de sódio. Conforme o tempo vai passando, né, e esse suor vai secando, se a gente passar o dedo na testa, por exemplo, a gente consegue sentir o sal, né? Algumas pedrinhas de sal na nossa mão, algumas estruturazinhas de sal na nossa mão. Dúvidas? Questionamentos? Alguma coisa que eu não expliquei, que não ficou claro? Não? Então, pessoal, de ligações químicas, essa é a última estrutura que nós vamos falar, tá? Vocês vão fazer para mim, vão me entregar, conforme vocês sempre fazem, em forma de gabarito, a página 200. Deixa eu só confirmar aqui qual que é. Deixa eu parar de gravar aqui.